Gianfranco Pampalon, eu sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, sou auditor fiscal do trabalho aposentado, me aposentei agora em 2020 e sou professor em cursos de pós-graduação na área de segurança, de engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho. Também publiquei alguns manuais, livros e hoje eu sou professor de cursos EAD também e sou consultor independente. E eu serei o seu instrutor no curso de Segurança e Saúde do Trabalho, na montagem e desmontagem de eventos. O tema do nosso treinamento de hoje é trabalhos com eletricidade. Nós sabemos que locais com perigo de exposição à eletricidade existem em diversas funções, em diversas etapas de trabalho. Por exemplo, nos painéis elétricos, nos quadros de força, centro de controle de alguns motores, nos cabeamentos, máquinas e ferramentas elétricas e nas luminárias. E temos a norma regulamentadora número 10, que é de segurança em instalações e serviços de eletricidade. Ela estabelece os requisitos e as condições mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, que direto ou indiretamente interagem com as instalações elétricas e serviços com eletricidade. Nas atividades com instalações elétricas, devem-se adotar medidas preventivas de controle de risco para garantir a sua segurança e quem está próximo de você. Então, as instalações elétricas temporárias e definitivas devem atender aos requisitos da NR10 e, em especial, de uma norma BNT NBR 5410 para baixa tensão e que devem ser executadas e mantidas conforme o projeto elétrico elaborado pelo engenheiro responsável. Outra coisa importante é que nós devemos priorizar a qualidade dos projetos das instalações elétricas. As instalações elétricas precisam de um memorial descritivo, da planta e todo o esquema do diagrama unifilar. Então, os engenheiros responsáveis pelos projetos devem indicar as condições onde vão ser executadas essas tarefas e utilizadas as instalações. Por exemplo, como dimensionamento de cabeamento, instalação de painéis, quadros elétricos e assim por diante. Outra coisa importante, o trabalho com eletricidade requer procedimentos específicos. Então, o procedimento de segurança de trabalho para suas atividades. EPIs também adequados a cada atividade. Equipamentos para cada tipo de serviço e etapa de trabalho, como, por exemplo, luvas e mangas isolantes de borracha, quando você trabalha com energia elétrica já instalada. Detetor de tensão, na hora que você vai fazer o aterramento, para verificar se existe tensão residual. Um conjunto de aterramento temporário, sistema de bloqueio e placas de sinalização, nós vamos comentar isso mais detalhadamente daqui a pouco. Medidas preventivas também de ordem geral, instrumentos de medição, lembrando que calibrados, e ferramentas manuais que têm partes isoladas precisam estar certificadas e testadas. Lembrando, a NR6 especifica um tipo específico de luva dependendo da tensão de trabalho. Lembrando que trabalhos com tensão até 500 volts, a luva de borracha isolante ela tem uma etiqueta na cor bege e provavelmente vai ser a mais utilizada nos trabalhos de vocês. Outra coisa importante, o trabalhador que for executar um trabalho em eletricidade, ele precisa de uma autorização prévia. Portanto, as contratadas devem treinar os seus profissionais de acordo com os requisitos da NR10 e os demais procedimentos, lógico, das outras normas. Então, somente trabalhadores formalmente autorizados poderão realizar atividades com eletricidade. Lembrando, a NR10 especifica um curso básico para segurança em instalações elétricas que tem 40 horas aula. E lembrando, esse treinamento vai ter que ser refeito, o que a gente chama de treinamento periódico, a cada 2 anos. Ou quando houver uma mudança no sistema, no projeto ou novos riscos, na ocorrência, infelizmente, de algum acidente, para demonstrar que o treinamento deve ser refeito, ou após um retorno de afastamento do trabalhador por mais de 180 dias. Ok? Vamos falar agora um pouco sobre aterramento elétrico nas instalações elétricas. Ele deve possuir um sistema de aterramento, todo o sistema elétrico, que atende os requisitos da NR10 e da NBR 5410. Esse aterramento elétrico ele é uma medida de segurança para garantir o bom funcionamento dos equipamentos conectados à rede elétrica, diminuindo a variação de tensão e eliminando fugas de energia. É uma ligação elétrica efetiva,
confiável e adequada à terra, ao fio terra, e entendida como uma massa condutora com potencial elétrico igual a zero. Então, o que a gente faz é proteger o trabalhador do risco de um possível choque elétrico. E lembrando, em algumas situações de trabalho é obrigatória a adoção de aterramento elétrico temporário, que isso consiste numa ligação elétrica à terra destinada para garantir essa equipotencialização e manter o sistema seguro para o trabalhador. Portanto, não é permitido cortar ou retirar qualquer fio de aterramento que houver no equipamento. Uma coisa importante também, que recomenda-se o uso do disjuntor diferencial residual, que é o DR. Ele é uma medida de segurança adicional nas instalações elétricas e em situações previstas nas normas técnicas. Nem sempre é possível utilizar essa sistemática. Outra coisa importante é que nós devemos identificar todas as tomadas e conjuntos com a sua tensão respectiva, para que não haja a possibilidade de um engano de colocar uma tomada num plug de uma tensão diferente. Outra coisa importante, todos os cabos utilizados devem ser preferencialmente do tipo PP, o que ele tem a dupla isolação. É uma isolação dentro da outra que ele garante uma isolação extra, sendo muito mais seguro para você, trabalhador. E lembrando, a bitola do cabo deve ser compatível com o nível de corrente elétrica que você vai utilizar. Tomadas e plugs também devem atender um requisito de uma norma até recente, a NBR 14136. Ela obriga a gente a usar os 3 pinos. Agora, o pino com diâmetro de 4 milímetros são para aparelhos com corrente nominal de até 10 amperes. E aquele plug com o diâmetro de 4,8 milímetros são para os equipamentos que operam de 10 até 20 amperes. E lembrando, para a ligação de equipamentos de maior potência, você vai precisar talvez de uma tomada industrial. Esse terceiro pino ele faz a ligação com terra. Ele é responsável pelo aterramento e qualquer fuga de corrente, ele protege o trabalhador. Então assim ele evita que o trabalhador sofra um choque elétrico ao ligar os aparelhos que estejam em curto-circuito. Não são permitidas conexões improvisadas sem uso de plug e tomada. Outra coisa importante é a segurança dos quadros de distribuição. Então esses quadros devem ser dimensionados com a capacidade para instalar os componentes dos circuitos que o constituem, com circuitos devidamente identificados. Cada disjuntor deve estar relacionado para que tipo de circuito ele foi previsto. Outra coisa, esses quadros de distribuição, eles têm que ser constituídos de material resistente ao calor gerado pelos componentes. E, lembrando, identificados e sinalizados quanto ao risco elétrico. Então, todo o quadro de força tem que constar lá a tensão e mostrando que é um quadro elétrico, mostrando os cuidados que pessoas também não advertidas têm que tomar com relação ao seu uso. Todas as partes vivas dentro de um quadro elétrico têm que ser inacessíveis. Ou seja, qualquer ponto energizado, uma pessoa não autorizada ele não vai conseguir acessar esse ponto energizado e sofrer um choque. Então eles têm que ser protegidos para esses trabalhadores, principalmente os não autorizados, conforme estabelece lá os requisitos da NR10 e da NBR 5410. Eles devem ser instalados com espaço suficiente para a realização dos serviços de operação. Então, é comum, infelizmente, a gente ver quadros que eles são prensados entre 2 instalações e a pessoa tem que apertar. Eu preciso ter espaço suficiente para operar com toda a segurança meu quadro elétrico. E ele também tem que estar em local acessível e o acesso tem que ser desobstruído em caso de uma emergência para precisar desligar. Lembrando, a NMB vai fazer inspeções aos quadros em qualquer circunstância. Outra coisa importante, eu preciso definir com relação aos quadros qual que é o grau ou a classe de proteção IP. O engenheiro eletricista sabe determinar esse procedimento, então ele vai ter que ter quadros adequados aos riscos que vão ser encontrados nas instalações. Outra medida importante é com relação às escadas que vão ser utilizadas pelos eletricistas. Se existir possibilidade de trabalhar próximo à rede energizada, os montantes dessas escadas têm que ser feitos de materiais não condutivos, ou seja, isolantes elétricos. E boas práticas também é que nós não podemos deixar os cabos soltos, espalhados, ou se houver, por exemplo, circulação de veículo, eu tenho que fazer uma proteção para que esse cabo não sofra nenhum contato, né, podendo gerar aí um curto-circuito.
Lembrando, eu preciso de uma série de requisitos quando eu vou fazer o desligamento de um painel elétrico para fazer uma atividade. Então são algumas atividades que eu preciso fazer para garantir a segurança, não só de quem vai operar ou de terceiros. Primeiro, eu vou desligar o quadro de força, depois eu vou fazer um impedimento de religação. Eu vou colocar algum dispositivo, tipo um cadeado, que impeça que alguém inadvertidamente acione esse quadro elétrico. Eu tenho que comprovar que não existe mais energia elétrica. Portanto, eu vou ter que ter lá um detetor de tensão para verificar se não existe energia elétrica residual. Vou também providenciar o aterramento elétrico e equipotencializar a tensão no curto, para evitar um problema de curto-circuito. E outra coisa importantíssima é sinalizar que aquele quadro está isolado, fechado e não pode ser religado. Fazendo um resumo final agora para vocês de alguns aspectos sobre a segurança de quem opera e manuseia instalações elétricas. Primeiro, todo trabalhador tem que ser capacitado. Ele tem que ter o treinamento específico que a NR10 estabelece e ele tem que ter além do treinamento, aptidão avaliada pelo setor de saúde e medicina, o médico na hora de fazer o ASO. Ele precisa também fazer uma análise preliminar de riscos. Essa APR é importante para identificar os possíveis perigos e riscos que podem ocorrer dessa exposição ao perigo da eletricidade e eu estar preparado para esse passo a passo fazer a atividade com total segurança. É importante também fazer inspeções, várias inspeções prévias, para que a gente avalie se o ambiente sofreu alguma alteração, alguma mudança no ambiente. E lembrando, atividades de eletricidade têm que ser feitas através de supervisão. Então, um supervisor vai avaliar se aquele trabalhador está atendendo a todos esses requisitos. Importante também lembrar que a gente tem que isolar as partes elétricas energizadas e sinalizar todos os trabalhos no entorno para evitar que pessoas não advertidas acessem esse local. Medidas de proteção coletiva são barreiras isolantes, o desligamento, um relé elétrico para diminuir o tempo de reação para um curto-circuito. Então esses equipamentos de proteção coletiva são fundamentais. Mas eu também vou usar em determinadas circunstâncias os EPIs, luvas isolantes, capacetes, calçados sem nenhum elemento metálico, e isso é muito importante. Outra coisa que todo eletricista tem que saber é que é proibido o uso de adorno. Alianças, colares, pulseiras, anéis, relógios são proibidos. Outra coisa importante também é lembrar que todo o trabalho de eletricidade tem que ter uma ordem de serviço onde mostra que ele foi autorizado e liberado para fazer aquela determinada tarefa. E outra coisa importante, nós temos que ter também um plano de resposta à situação de emergência. Nós não queremos que o choque aconteça, que o evento aconteça, mas se acontecer, temos que estar preparados para dar uma pronta resposta para que os efeitos do choque elétrico sejam os menores possíveis. Essa é uma preocupação que nós temos com você, trabalhador. Portanto, investir em equipamentos, treinamentos e sistemas de proteção nunca é um desperdício. Uma vida perdida, sim é. Muito obrigado e até o próximo treinamento.